Projeto de Lei Ordinária 05-179 de 2023, iniciativa Prefeito, dispõe sobre a revogação das leis desatualizadas após a aprovação da Lei 15.511, de 10 de outubro de 2019, de zoneamento, uso e ocupação do solo, bem como a Lei 15.661, de 6 de julho de 2020, publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.092, de 20 de nove de 2023, publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.236, de 24 de 4 de 2024, emenda supressiva 3304 de 2024, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão, projeto e emenda supressiva. Não há inscritos para discutir. Vamos então ao processo de votação, para encaminhar o voto no projeto. Vereador Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, projeto, convidados que acompanham a sessão também nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Projeto de lei, iniciativa do senhor prefeito, que dispõe sobre a revogação de leis desatualizadas após a aprovação das leis 15.511 de 2019, Lei de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo, também da Lei 15.661 de 2020. Então, aqui na justificativa, o Executivo fala que com a sanção de algumas leis cujos objetos acabaram sendo contemplados no conteúdo das novas leis, passaram a ser obsoletas, divergentes ou ineficazes em relação à legislação em vigor. Contudo, não tiveram a revogação contemplada nesses novos diplomas legais, ou seja, não tiveram a revogação quando da aprovação dessas outras leis. Desta forma, o objetivo do projeto é simplificar a consulta às normas urbanísticas, seja pelo cidadão, seja pelos profissionais da atividade privada, e também do setor público, e também buscar a transparência na gestão pública. Então, aqui nós temos aquelas leis cujo conteúdo foram abrangidos ou suplantados pela Lei 15.511 de 2019, que é a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação de Solo. Então, aqui nós estamos propondo a revogação da Lei 9.805 de 2000, que cria o setor especial do Anel de Conservação Sanitário, a Lei 9.991 de 2000, que altera parcialmente a Lei 9.805 de 2000, e também a revogação da Lei 11.997 de 2006, que inclui zonas especiais desportivas, ou seja, todas essas leis contempladas na Lei de Zonamento. E também a proposta é revogar as leis cujos conteúdos foram abrangidos ou suplantados pela Lei 15.661 de 2020, que trata da aquisição de potencial adicional, ou seja, da concessão de potencial construtivo, outorga onerosa, e também o direito de construir. Nós aprovamos essa lei em 2020. Então, para isso, a Prefeitura, o Executivo propõe revogação das outras leis que tratam do mesmo assunto. A Lei 6.337 de 82, a 7.420 de 90, a 9.801 de 2000 e a 14.616 de 2015. Além disso, também outras leis sofreram alteração ou deixaram de ter a validade na prática, que são com a sanção da Lei 14.773 de 2015 e da Lei 13.909 de 2011, que trata da operação urbana consorciada da linha verde, que é a Lei 13.909, alterada pela Lei 14.773. Então, para isso, o Executivo propõe a revogação da Lei 12.767 de 2008, que define a localização de polos no trecho sul do setor especial da BR-116, ou seja, com a operação consorciada da linha verde, com aquela lei nova, não estão valendo mais esses polos na BR-116. E, vereadores, foi anexado também uma emenda supressiva do Executivo, que ela tira aquelas normas ou exclui do projeto de lei
os incisos 6 e 7 do artigo 1º da proposição, que trata das normas de postos de combustível e postos de serviço. Então, temos uma emenda do Executivo que está anexada ao projeto e hoje também foi anexado, até a pedido da vereadora professora Josete, ontem, que estava faltando um parecer jurídico sobre essa emenda, que a emenda ela traz na justificativa conforme parecer jurídico da PGM e esse parecer não estava anexo ao projeto. Então, hoje já foi anexado, temos também o parecer jurídico dizendo para tirar dessa lei aqueles incisos que tratam da questão de postos de abastecimento e postos de combustível. Isso posto, porque já temos tramitando também na Casa uma lei que propõe a alteração dessa lei de 95, que fala sobre a instalação de postos de combustível. Então, na sequência, nós deveremos votar uma lei específica sobre postos de combustíveis e não revogando essa lei, senão esse setor passaria a ficar sem a normatização. Então, nesse sentido, vereadores e vereadoras, encaminhamos o voto sim, projeto que passou pelas comissões sem nenhum óbice. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento do líder do governo, para encaminhar o voto, o vereador Dalton Borba, bancada do Solidariedade. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu cumprimento aos colegas vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha e aos servidores desta casa. Senhor presidente, esse projeto que está em votação hoje, ele me causa muita estranheza e muito espanto. Porque isso aqui é um projeto de lei para revogar a lei. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é um decreto-lei de 1942, que foi alterado agora em 2010, ele diz expressamente no parágrafo 1º do artigo 2º, que quando uma lei for incompatível com outra, opera-se a revogação implícita. Quer dizer, quando uma lei mais nova trata do mesmo assunto de forma diversa, a lei antiga está automaticamente revogada. O que nós estamos tentando fazer aqui hoje na verdade, eu nem sei qual é o propósito dessa lei, porque nós estamos fazendo chover no molhado aqui dentro. Além de tudo, se fosse o caso de nós obtermos segurança jurídica, nas próprias leis que revogaram implicitamente a lei antiga, o legislador deveria ter tomado o cuidado de colocar a revogação expressa. Mas ele não fez isso. A gente, ainda assim, não estamos diante de insegurança jurídica, porque opera-se, e isso não é coisa da minha mente, mas isso é coisa do sistema jurídico brasileiro, de norte a sul, consolidado pelos tribunais, de que aqui se opera a revogação implícita. Então, sinceramente, eu me recuso a votar esse projeto, não vou votar, porque isso, para mim, é uma perda de tempo, um projeto dessa natureza. Agradeço, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Dalton Borba. Seguimos no encaminhamento. Para encaminhar o voto, a vereadora Georgia Prates, neste momento, como segunda vice-líder da Federação PT-PV. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e todas. Bom, seria mais um pouco disso do que o vereador Dalton Borba já levantou aqui agora, mas também dizer que eu fiquei um pouco de dúvida, vereador Tico, que a gente tinha na lei antiga, e não é só uma incorporação, né? Porque a gente tinha na lei antiga uma possibilidade que seria de ser criada, né, uma comissão, de acordo com como está. Artigo 6º, fica criada a Comissão de Política Habitacional a ser constituída pelo ato do prefeito municipal, a qual caberá acompanhar os programas habitacionais de interesse social a serem executados, bem assim a concessão de incentivos instituído pela lei presente. E aí, então, nessa comissão havia a possibilidade de fazer parte representantes da Câmara Municipal, do Instituto de Engenharia, e né, uma lei antiga, mas diz aqui, então, a Associação de Defesa e Orientação ao Consumidor, da COPEL, da Sanepar, do Sindicato de Construção Civil, igual número técnicos da Prefeitura Municipal de Curitiba. E em que pese, então, essa previsão legislativa, né, nunca houve, de fato, um decreto regulamentado, né, criando, de fato, essa referida comissão, mas dentro da lei anterior estava, né, de acordo com. Então, essa é uma grande perda, na verdade, nessa revogação, e na impossibilidade da criação de uma comissão que possa acompanhar a execução dos programas habitacionais de interesse social do município, né? Então, ali, como não consta também, vereador Tico, essa previsão
que foi a única coisa que eu percebi que foi alterada mesmo e que não continuou, não permaneceu nessa tentativa de mudança. Então, eu queria levantar isso e também levantar isso que o vereador Dalton já apontou. Porque... Mas, então, o conselho... Desculpa, é que o vereador está me apontando aqui agora, tem um conselho gestor do fundo, né? Municipal... Isso. Mas ainda assim, aqui havia a possibilidade dessa comissão, que também faz parte, né? Eu acho que cada vez, quanto mais a gente puder colocar a fiscalização, até porque a gente tem levantado muito aqui o debate sobre a questão da Coab, sobre a questão da habitação na cidade, e que a gente vê que não está sendo resolvido. Então, de fato, isso seria, né, uma grande perda, e eu gostaria também de comentar isso aqui agora. Porém, de toda forma, concordo com o que o vereador Dalton já havia pontuado também. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Encerrados os encaminhamentos de voto, passamos então à votação do projeto, ressalvada a emenda supressiva. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos no projeto item 3 da pauta. Encerrada a votação, 27 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 25 votos sim, 2 abstenções, nenhum voto não. Aprovado o projeto. Passamos agora à votação da emenda supressiva, justificativa no final, com o projeto e emenda sendo justificados. Emenda supressiva 033-00-004-2024, para encaminhar o voto. Não temos vereadores inscritos no encaminhamento do voto na emenda supressiva. Vereadores e vereadoras votando. Encerrada a votação, 29 vereadores e vereadoras votaram na emenda supressiva. Resultado: 28 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Aprovado a emenda supressiva. Para justificar o voto no projeto e na emenda, inscritos vereadores Serginho do Posto e professor Euler. Com a palavra, vereador Serginho do Posto, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu, não querendo ser redundante a fala do líder, mas observando a mensagem, eu me apeguei à mensagem em 2 justificativas que eu acho importantes. Com a sanção das leis 15.511 de 2019 e a 15.661 de 20, alguns desses objetos acabaram sendo contemplados com as leis e passaram a ser obsoletas, divergentes ou ineficazes em relação à legislação em vigor. Contudo, não tiveram sua revogação contemplada nos novos diplomas legais. E também uma justificativa que objetivo do projeto é simplificar as consultas e as normas urbanísticas pelo cidadão e pelos profissionais da atividade privada ou do setor público, buscando maior transparência. Na verdade, essa atualização também, quando o profissional que vai aprovar um projeto de uma edificação ou qualquer outra medida urbanística, ele precisa estar atualizado com a lei. E muitas dessas, não estando revogadas, pode gerar, às vezes, até uma interpretação na hora dele fazer um cálculo ou na hora dele fazer a implantação dessa edificação, buscando recursos que as leis anteriores previam. Então, acredito que com esta ação, além da atualização, não geraria conflito, nem mesmo profissional, servidor público, que ora aprovam esses projetos, e também o próprio profissional, arquiteto ou engenheiro, que tem a responsabilidade técnica desses projetos urbanísticos, não só a edificação, mas quanto a uma retificação de lote, ou qualquer advento que venha a utilizar esses instrumentos. Então, seria só a minha justificativa no voto favorável. Era isso, eu devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Ainda na justificativa de voto, vereador professor Euler, com a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, quero justificar meu voto favorável, mas começar dizendo que eu concordo com o vereador Dalton Borba, né, em relação ao que fala a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Realmente, quando você tem uma lei que acaba dispondo de forma contrária em relação ao que havia numa lei anterior, isso acaba deixando de forma tácita ali a revogação. E
se a gente for pensar exclusivamente no direito, isso realmente não causa nenhuma insegurança jurídica, né? Porque, no caso de alguma dúvida, uma demanda judicial para isso aí, a lei de introdução às normas de direito brasileiro daria conta, né, de resolver a questão. Mas pensando para além do direito, e eu vou dar um exemplo a respeito disso, como falava o Salamuni, né, o que abunda não atrapalha, né? Então, nesse caso, a revogação explícita, ela pode dar mais clareza a algumas coisas. Vou dar um exemplo. Existe uma lei em vigor, ainda aqui em Curitiba, que diz o seguinte: todos os restaurantes com área maior do que 100 metros quadrados, eles devem ter metade do seu salão reservado para fumantes. Essa lei está em vigor, né? Ou pelo menos em tese está em vigor. Mas a gente sabe que existe outra lei, né? Está aí o Tico Kuzma, que fala que é proibido fumar dentro de um restaurante. Pensa o dono do restaurante, né, que não é um especialista em direito. Ele olha para as duas leis e fala: e agora, o que eu faço? Eu sei que ninguém vai fumar aqui dentro, mas tem uma outra lei que diz que eu tenho que reservar metade da área para os fumantes. Eu sigo essa outra lei que manda eu reservar metade da área? Não, teoricamente ele não precisa seguir, porque, como disse o Dalton, ela estaria tacitamente revogada. Mas se ele faz uma consulta, por exemplo, em sites como nós costumamos usar aqui, o Leis Municipais, lá vai estar escrito norma em vigor. Então, a revogação de forma explícita, ela ajuda a dar mais clareza para a população, independentemente de isso não gerar nenhum problema judicial, né, não gera uma insegurança jurídica, realmente, como o Dalton comentou. Mas fazer a revogação explícita dá uma tranquilidade maior às pessoas de saber que aquilo efetivamente está revogado, independentemente da pessoa ter ou não conhecimento jurídico a respeito do que diz a lei de introdução das normas ao direito brasileiro. Então, por isso, o meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente.